Estou em frente ao plenário da Câmara dos Deputados, quero dar meu posicionamento em relação à obstrução que está acontecendo no plenário. A gente tem que fazer exatamente o oposto. Não é calar as nossas bocas, não é paralisar o trabalho da Câmara, é o contrário. É colocar a Câmara para trabalhar. É colocar a Câmara para aprovar a PEC que institui mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. É colocar a Câmara para votar a PEC que acaba com decisões monocráticas. É colocar o Senado para instaurar a CPI, lava-toga e responsabilizar ministros do Supremo Tribunal Federal que abusam da sua autoridade, que abusam do seu poder. O Congresso Nacional não funcionar é justamente o que ministros do Supremo que cometem abusos quer que aconteça. É justamente o fechamento do Congresso. Né? Nós não falarmos e colocarmos esparadrapos nas nossas bocas, desculpa, isso é visto até como motivo de chacota, de piada entre os deputados petistas e esquerdistas da base do governo, que eu vou ser muito claro aqui com vocês. Nos bastidores, eles estão rindo, eles estão achando bom, mesmo porque, né, antes do recesso, o governo estava sofrendo uma série de derrotas no plenário da Câmara dos Deputados. Eu mesmo tinha aprovado o projeto para prisão preventiva contra criminosos, né, que são pegos em flagrante, derrotando o PT, derrotando as esquerdas, e nós estávamos numa série de projetos nesse sentido. Então, paralisar os trabalhos da Câmara, paralisar os trabalhos do Congresso, é uma coisa que atende ao governo Lula e atende ao Supremo Tribunal Federal. A última coisa que o Supremo quer é ver o Congresso funcionando, é ver o Congresso avançando em pautas que freiem, né, os abusos do Supremo Tribunal Federal. Paralisar as nossas atividades é fazer exatamente o que eles querem. Né? Então, assim, não é à toa que os parlamentares do governo estão comemorando e rindo aqui nos bastidores dos ditos deputados de oposição que, em vez de lutar e trabalhar para fazer com que a pauta do plenário funcione para a PEC de fim de foro privilegiado, para político, deputado, senador deixar de ser refém de julgamentos do Supremo Tribunal Federal, de limitação de mandatos, de limitação de decisão monocrática. Muito boa. Não, deixa ele terminar, eu vou comentar, ele mandou muito boa. De esvaziamento do poder do Supremo, de julgar casos concretos e passar a julgar leis, como ocorre, né, em cortes de países desenvolvidos, dos países europeus. Era isso que a oposição deveria estar trabalhando. E não paralisar o Congresso, porque é exatamente isso que o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula querem. Maravilhosa a fala do deputado Megalofonos, tá? Obrigado, deputado Megalofonos. Ele falou uma coisa aqui que, de fato, curiosamente, blindaria os deputados e os senadores da pressão política exercida pelo STF, que é o fim do foro privilegiado. O fim do foro privilegiado faria com que os deputados e senadores fossem ou julgados numa nova corte, podia ter um projeto que fala assim, ó, é criada uma nova corte específica ali, né, ele determina como, que vai julgar casos específicos dos deputados federais. Eles podem, por exemplo, ser julgados talvez nos tribunais de justiça dos seus estados. Então, se o cara é mineiro e aí ele tem um processo e tal, não, vai lá pro Tribunal de Justiça de Minas, já direto com desembargadores. É uma opção. Agora, o que não pode é eles ficarem na mão da Suprema Corte, porque com o foro privilegiado, a Suprema Corte delibera, né? O PGR delibera. E aí, os deputados e senadores têm medo de votar e medo de atuar. É uma grande sacada. Isso aqui é uma sacada libertadora. Por que não põe pra passar? O que o Kim tá propondo é muito claro. Mexer com decisão monocrática, mexer com foro privilegiado, mexer com temas que diminuem o poder do judiciário sobre o legislativo. E o que ele tá falando dá pra fazer. É a oposição pegar, andar, se o Centrão tiver mobilizado, anda também. Cria-se uma agenda positiva, dado que o Centrão também tá puto com o negócio do IOF, que o Xandão passou por cima, e tem uma vitória. Mas eles não querem. Os caras não querem. E isso é um pouco assustador, porque os caras querem fazer uma performance. Ontem a gente viu a lei Clesão Silveira, que é nada, e caras com esparadrapo na cara. Pô, caras com esparadrapo na cara? É sério? Assim, podia ser uma foto num dia, sabe, Riso? Um ato, né? Que já seria meio tolo. Como quem disse, a própria oposição tá indo, porque é meio risível mesmo. Tinha o José Medeiros, tipo, ele botou em todo, né? No olho, no ouvido, na boca. Nossa, hein, cara? Você tá muito censurado, hein, José Medeiros? O cara era policial rodoviário, eu acho, né? Você foi um homem da lei, tá nesse papelzinho. Ah, olha como eu sou impotente. Olha como eu sou fraquinho. Que coisa ridícula. Mas não, eles persistem, né? Hoje, 24 horas depois, eles estão lá, demonstrando fraqueza com as suas ações que representam nada. E aí o que acontece? O Kim postou isso, pô, montaram a campanha de detonar o Kim, gente xingando o Kim sem parar nos comentários. Logicamente, né, já tá com quase 38 mil curtidas, né, esse post do Kim, deve ter dado próximo, já deve ter batido 1 milhão de views ali no Instagram, mas várias pessoas atacando o Kim. Que absurdo! Nossa,
Que absurdo, olha o que o deputado Fonão tá dizendo, que tem que trabalhar. Ora, faz o seguinte, botem os seus esparadrapos, ok? Coloquem seus esparadrapos e votem em projetos de lei para reduzir o poder do STF. Não me parece uma boa ideia? Não te parece uma boa ideia, senhor Rafa Medarriso? Maravilhoso. Faça isso. Mas não dá. E aí quem que puxa esse tipo de coisa? Um merda como o Alan dos Santos, que é um merda, né? Esse merda lá dos Estados Unidos monta a campanha. Vamos lá, vamos ver ele falando merda, vamos lá. MBL, Danilo Gentili. Ontem, o Kim Kataguiri estava com um sorriso daqui a aqui, falando da prisão do Bolsonaro, pegando falas antigas do Flávio Bolsonaro e dizendo, pronto, agora vocês têm o que vocês querem, porque quando vocês podiam, vocês não fizeram. Olha o tamanho da insanidade da pessoa. Mas o Kim falou mentira? Eu não sei se o Kim tava fazendo isso, tá? Dito isso, ele mentiu? O Flávio atuou, inclusive, né, foi no passado, 2023, pra passar o advogado do Lula, o Zanin, e a argumentação é que o Zanin era conservador. Você lembra disso, Iso? Lembro. Zanin era conservador. O Flávio atuou, assim como atuou pelo fim da Lava Toga. O Flávio fez isso não só porque o Flávio é corrupto. O Flávio fez isso porque ele gosta de fazer negócios com as cortes, vai dizer, máximas do país. O Flávio é lobista. Não à toa ele comprou uma casa junto com o lobista. O Flávio é lobista. É por isso que ele fez isso. Vamos lá, dá o play. Vamos supor que tudo que o Kim Kataguiri está falando é verdade. Então, eu digo o seguinte, o Lacombe vai passear com a esposa e o filho dele, e aí eu viro pro Lacombe e falo, Lacombe, compra um carro blindado. E aí, quando o Lacombe estava com dinheiro, não comprou o carro blindado. Depois o Lacombe volta, alguns anos depois, ou meses depois, vira pra mim e fala assim, puta merda, tomamos um tiro ali, quase matou meu filho, passou de raspão. E aí, ao invés de perguntar como está seu filho, Lacombe, eu viro pra você e falo assim, por que você não comprou o carro? Esse cara tem uma gengiva feia mesmo, né? Que a arcada dentária saltada, mas eu sinto, olha só, ele tem que, esses caras, esse jogo cínico desse imbecil, ele parte do seguinte princípio, que todos os ataques e as destruições de reputação, tentativa de assassinato de reputação, tentativa de caçar o mandado Kim, este cara, esse vagabundo que fica aí se colocando como vítima, participou junto com aquele grupo de canalhas de uma tentativa de destruição do MBL e de uma prisão injusta de 2 pessoas, do revelar de dados pessoais de toda a minha família. Então, pra ele, a gente tinha, Riso, que ignorar isso e ficar sendo assim solidário a quem tentou acabar com a gente. Ai, estou sofrendo muito pelo Bolsonaro. Ai, pobre Felipe, vão todo mundo se fuder. E esses caras ficam fazendo esse draminha, porque pra eles o jogo é assim. Eles podem ser canalhas conosco, mas nós temos que nos compadecer com eles. Oh, que legal. Seja solidário comigo. Mas eu te fodo, mas seja solidário. Nunca aceite. Esse tipo de coisa, galera, na vida acontece várias vezes. As pessoas, tá? As pessoas são muito injustas. E se o cara é um bolsonarista, ele não consegue aplicar com senso de justiça um julgamento correto pras coisas. Do tipo, pera um pouquinho. Alan, né? No mínimo, tá? Chumbo trocado não dói. Vocês não têm condição de exigir absolutamente nada de ninguém do MBL. Vocês tentaram prender eles. Mas não, o público deles acha assim, não, mas vocês têm que unir a direita. Não, mas é muito importante. Vai tomar no cu. Aí não perca o tempo, porque essa pessoa já tem um senso de justiça deturpado. E pessoas que têm senso de justiça deturpado farão julgamentos ao redor delas e pra vida delas deturpados. Essas pessoas são moralmente tortas. Então, um cara que ouve esse argumento cínico do Alan dos Santos e concorda, essa pessoa é moralmente torta. Eu não quero agradar uma pessoa moralmente torta, então dane-se essas pessoas. Pode dar o play. Carro blindado. Olha o tamanho da insanidade desse filho da puta. Ai, tá bravinho, né? Se não é um psicopata, esse japonês de merda. Vai se fuder, seu bosta. Né? Você aqui é um bosta. Japonês, você, é só o Riso, acha ali o vídeo dele antes da operação, ele comentando, né? Olha, se prendeu a Ian, né? Olha o que acontece. E vocês prenderam com um promotor aliado de vocês, injustamente, com uma operação criminosa, 2 pessoas com o objetivo de destruir a vida dessas pessoas, com uma tese que vocês tinham na cabeça de que a gente tinha ligação com a China. Olha só aonde vocês vão. E aí tá achando que quem é psicopata? Psicopatas são vocês. Psicopatas são as pessoas que queriam usar, como é o Alan, é o caso do Alan, né? Que queriam usar a pandemia, tá? Como um elemento de caos para tentar uma sublevação, uma revolta contra prefeitos e governadores, uma pandemia que tava gente morrendo. Aí vem e ficou, porra nenhuma, vai se fuder, vai. Eu tô supondo que tudo que ele tá falando é verdade, porque eu já provei aqui que a tal da Lava Toga era mentirosa. Você tava comigo lá, Max? Ele provou, atenção, foi provado por Alan dos Santos. Vamos lá. Não existia Lava Toga! Não existia. Era uma farsa pra lançar o Sérgio Moro por meio do... Ai, cara, e sim, era isso, era o grande plano. Era uma farsa pra lançar o Sérgio Moro.
Era uma farsa. E era muito engraçado que era uma farsa que contou com o apoio dos bolsonaristas por muito tempo. E aí a farsa, eles descobriram a farsa, galera, justamente no momento que descobriram que o Flávio Bolsonaro tava, ele próprio, no desdobramento da Lava Jato, que era a furna da onça. E aí fizeram um acordo pra salvar o Flávio e destruir a própria Lava Jato. Mas na verdade, não era nada disso. Na verdade era um plano do Sérgio Moro. O Sérgio Moro tava articulando. Até que pariu, viu? E ele provou. Podemos! Não vou explicar isso aqui agora, que eu já expliquei um zilhão de vezes. Se vocês colocarem Alan dos Santos, fala a verdade sobre a Lava Toga, vocês vão saber. Agora olha o perfil desse filho da puta, que vê um homem com a barriga costurada, tá? Atenção. Vomitando, passando mal, porque foi esfaqueado pelo pessoal. Pelo povo. E esse desgraçado, ao invés de pensar no Brasil, sim. abre o vídeo pra rir. Sim. Eu não tô pedindo pra você apoiar o Bolsonaro. Só, eu nem sei se o Kim abriu o vídeo. Espero que tenha aberto, tá? Espero que tenha aberto. Porque o Bolsonaro é um canalha. Só quem foi perseguido pelo Bolsonaro. E o Bolsonaro e a turma dele foi canalha conosco depois de tomar facada. Tomar uma facada ou não torna um ser humano melhor ou não. O Bolsonaro foi um ser humano abjeto durante a pandemia com facada. O fato dele ter tomado uma facada, veja, que foi uma coisa, nos compadecemos à época com a facada e tal. Nunca compramos agenda de fakeada. Não tornou o vagabundo do Bolsonaro um ser humano melhor. Agora, né, tinha um cara aqui no chat, né? Vocês do MBL, parem de ficar... Como vocês vão atrair bolsonaristas? Ué, você quer que a gente não responda isso aqui? Você quer que a gente seja cínico e faça como o ex-MBL, como o bosta do João Bétega, que tava num caminhão de som lambendo o Bolsonaro, né? A gente aceita uma posição em que a gente vai ser doutrinado por um merda desses? Ele vai dizer como a gente tem que se comportar? Ou como o bosta desse aí, ó, Fernando Holliday, que é um bosta... Né? O deputado Kim do MBL avalia que a obstrução da oposição atrapalha o Brasil. Mesmo a avaliação do líder do PT, do governo Lula... Não, eu só explicar. O pessoal do PT e o próprio Alexandre de Moraes está achando isso ridículo. Eles estão cagando. Todas as ações que o bolsonarismo tomou aqui no Brasil, da manifestação patética até essa obstrução que virou meme, eles estão cagando. Tanto que o Alexandre de Moraes entrou com pedido de prisão do Bolsonaro logo após a manifestação que não deu certo. Mas vamos lá, volta lá pra esse Alan. Não, você que tá em casa me assistindo. Eu só tô pedindo pra você ser uma pessoa normal, um ser humano, que não fica rindo de injustiça. Ah, é? Pausa. Pelo amor de Deus. Fale com o Júnior. Ache o Alan dos Santos rindo da gente quando houve aquela operação. Rindo. Abriram live 7 da manhã. É só achar ali, por favor, Riso. Pegue lá. Galera que ajuda aqui na produção. É só achar o Terça Livre falando do dia da operação. Deram risada de manhã. Porque eles sabiam que ia ter operação. Tem vídeo anterior à operação explicando a natureza da operação dele. Ah, mas a gente é psicopata. Isto é que eu não acho que isso é um psicopata. Eu acho que isso é um tonto. Um tonto. Danilo Gentili, eu não tô pedindo pra você apoiar Bolsonaro. Eu só tô pedindo pra você ser menos filho da puta e virar homem. Pra entender que injustiça, seja ela... O Danilo Gentili, que vocês tentaram arrancar os filmes dele, que tentaram denunciar como puderam ele, tentaram acabar com a carreira dele, que ligavam no SBT lá da Secom pra fazer o SBT abandonar o programa dele de TV, né? Não, o Danilo tem que se compadecer com vocês, se compadecer. Teatrinho ridículo, coisa patética. Quem for... O cara botou Alan dos Santos é bandido que lava dinheiro, foragido dos Estados Unidos. É isso, é um foragido. Lembrando que na investigação dele, além de pegarem, né, conversas, documentos, dando conta dos planos dele, nem um pouco psicopáticos, tá? De usar a pandemia como um elemento, vamos dizer, caótico pra ter essa sublevação de policiais e tal, achando que ele era um Lenin da Gengiva Grande. Além disso, tinha uma história toda envolvendo lavagem de dinheiro via superchat, Riso. Envolvendo funcionários públicos do governo federal. Aí, ó, se pirulitou pro Zewa. Olha aí. Isso aqui, ó, é antes da operação que foi feita contra a gente. Veja só que curioso. Só pra concluir. Isso começa, Luciano Ayan é o fiozinho que você puxa, vai terminar em Yang Wanming. Vai terminar no Covidão. Você derruba todos os adversários do presidente Bolsonaro com uma única investigaçãozinha com relação a esse cara. Você vai lá, começa no Luciano Ayan, pega o sócio dele, trabalha pro Dória, pega o silêncio. Veja só o que ele falou. Isso é antes da operação. Ele falou que tinha um sócio do Luciano Ayan que trabalhava pro Dória. Lá no... Ele não citou o Alessandro Mônaco. Lá no processo que prendeu o Luciano Ayan e o Alessandro Mônaco, o promotor trabalha com a ideia de que o Ayan e o Mônaco tinham uma parceria. Não tinham. Nem sei se eles se conheceram. E que era uma parceria
que envolvia colocar o Alexandre Mônaco no Dória, através da FIP, e que eu, Renan, era um lobista dessa história toda. Eles não provaram nada. Mas veja que a teoria toda por trás da peça do promotor, o Alan dos Santos, antes da operação da polícia, já sabia. Quer dizer que o Alan dos Santos tinha acesso aos autos, ou que o promotor falava e tentava executar as ideias desse cara? Este cara aí, tá? Responsável pela prisão de 2 pessoas inocentes, esse cara aí tá reclamando que os outros fazem perseguição política e que são psicopatas. Do Atudo, mamãe falei. Pega o sócio dele, que é o Pedro Deiró, do MBL. Começa a fazer esse trabalho. Caça o mandato do cambojano. O nome dele, o Kim Kataguiri, cambojano Paraguai. Entendeu? Pega... Ele acha que tem que caçar o mandato do Kim. Por quê? Por nada. Mas tem que caçar o mandato do Kim. E aí ele acha que o Kim, Riso, tem que se compadecer com eles. Ele acha, entendeu? Que o Kim tem que se compadecer. Vamos lá. Faz a cassação do cambojano Paraguai. Começa a descobrir por que ele tava vindo com essa história de cassação. Pega as informações que eu falei da reunião da QL4, envolvendo Barroso, envolvendo Alexandre. Você pega tudo isso, mais o Marcelo Odebrecht, envolvendo Toffoli. Irmão, o que não falta... Entendeu? Tipo assim, ó, vamos mandar prender o Luciano Ayan, que eu vou pegar o Toffoli. Então, vias que foram abertas pro Bolsonaro poder desmentir e destruir todas as narrativas do gabinete do ódio, Mandetta dizendo que ele não foi científico com relação ao Covid, etc, etc. É um turning point tão absurdo que eu acho que até o Tomás junto com a TT, você deu uma dica que eles conseguem fazer. Mas o André Mendonça, o Jorge, o Braga Neto e o Aras não conseguem. Então ele queria que o André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro, o Aras e quem? O Braga Neto, sim, um militar. Ele queria um militar, um PGR e um ministro Supremo nos atacando. Só isso ele queria. Só isso. E psicopatas somos nós. Vamos lá. Aliás, ele continuou, alguém no chat falou, o MBL não gritaria o 10% do que a direita sofre de perseguição. Isso era o quê? Era a perseguição do governo federal, com contatos no Judiciário de São Paulo e Ministério Público de São Paulo. Você tá maluco? É que assim, volta com a bolsonarista que vem aqui, pro bolsonarista, os caras que eles gostam nunca erram. Só erram quem eles enxergam como inimigos. Perseguição boa é só contra o seu inimigo. Vamos lá. Aí o problema do Brasil é esse, gente. O problema do Brasil é que a quantidade de filho da puta, desculpa falar o tempo, porque não dá pra chamar de psicopata, não dá pra chamar de canalha, não dá pra chamar de nada, a não ser de filho da puta. Não tem outro termo. Se vocês acharem um outro termo, vocês me falem. Porque não é normal uma pessoa ver alguém preso sem crime. Olha as matérias que o David Aga junto com o Oliveira. Tem o vídeo dele lá? Tem o vídeo dele no dia. Tem o tweet lá do Felipe Martins comemorando. O Rodrigo Constantino abriu uma champanhe e mandou no dia da operação, tá? Na minha casa. Mano, eu tava lá em casa, ele mandou uma foto dele tomando champanhe comemorando. Não, patriota, que bom que fizeram isso. Vamos lá. Olha aí, ó. Isso é no dia da operação. Olha como é que eles estavam. É muito bom, né? A gente vê. E ontem eu falava, né, que a noite não dura para sempre. Né? Rapaz, eu só lembrei disso quando eu acordei, sabe? Eu também. Assim, quando tu me acordaste... Antes você tinha a função de acordar o Ítalo, agora eu tenho a função de acordar o Mauro. Liguei, Mauro, levanta, corre, vem pro boletim da manhã. Eu botando o pessoal pra fora 5 horas da manhã, velho. E o Meira não queria ir embora. Meu Deus. Vai lá, mano. Ai, não sei nem por onde começar. Mas isso aí... Eu continuo, que senão eu vou falar atrocidade aqui. Não, vamos lá. Tô até com o computador aí. Né? Vou tocar só o botão aqui. Hoje não tô. Só explicar, pessoal. Ontem teve o churrasco aqui, mas tem uma parte do churrasco que parecia velório. A gente começou a fazer análise da situação assim, velho, fudeu tudo, não tem o que fazer. Aí a gente acorda... Mas então ontem eu deixei bem claro assim que a força do conservadorismo é de fato a força espiritual. Isso. Né? Os conservadores são fortes, né? Porque temem a Deus, né? Sim. E porque defendem valores que ultrapassam o tempo e a história, né? Então essa é a força dos conservadores. E eu dizia ontem, o cenário é trágico, é apocalíptico, mas a noite não dura para sempre. Isso é dialética simbólica, né? O professor Olavo tanto nos ensina. O mundo real tem tanta coisa a nos ensinar, que não se pode imaginar que algo dure para sempre na matéria. Não existe isso. Não existe uma pedra que sempre será pedra. Né? Não existe Dourando isso. a pílula ali, então né? Seria diferente. A nossa relação com o mundo foi mais uma análise e tal, né? Legal. Vamos usar de maneira arbitrária o poder contra adversários políticos e tentar destruir a vida deles da pior maneira possível. Aí dá errado. Aí quem se fode é vocês. Eu poderia repetir essa mesma baboseira, né? Fim do dia a gente tomou aquela operação, né? Tentaram destruir a nossa vida, pessoas foram presas injustamente, mas a vida tá andando. Montamos nosso partido político, vamos participar das próximas eleições. E vocês, né, que
assim, nem vão participar de eleição nenhuma, né? Fim do dia, né? A noite tá durando aí pra vocês, né? Parece que, vamos dizer, você conservador, com suas preces conservadoras aí, não tá rolando muito, não tá, a noite continua. A noite continua, você tá aí no inverno na Sibéria. A noite nunca termina, é uma merda, né, cara? Eu não acho que a gente tá de noite aqui, não. Aqui tá fazendo sol. Bastante sol, né? E um cara botou aqui, gerador de lero-lero. Gerador de lero-lero, só um gerador de lero-lero aí. Só fala besteira. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.